Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui, a tia Vanessa, e hoje nós vamos iniciar a nossa aulinha da evangelização de domingo com a leitura do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ler no capítulo 7, que fala pra gente sobre bem-aventurados os pobres de espírito, nos itens 1 e 2. O que é preciso entender por pobres de espírito? Mateus anotou no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. A incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou, se consentem admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles, seu julgamento é inapelável. Se se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, porque isso esteja acima de seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo o que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espíritos que a levam a sério. No entanto, diga o que disserem, ser-lhes-á preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mas mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Então, antes da nossa prece, de início da nossa aulinha,
Nós lemos aqui no Evangelho sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E o que isso tem a ver com a aulinha de hoje sobre o Livro dos Espíritos? Nós vamos estudar as questões 629 em diante, que fala sobre o bem e o mal. E também vamos aprender um pouquinho, sobre as diferentes posições dos espíritos, que estão encarnados. E Mateus, aqui no capítulo 5, versículo 3, quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando em questões pobre, materialidade, mas sim em questão de espírito, ou seja, que nós precisamos desenvolver a humildade ao invés do orgulho, porque o orgulho nos leva, aos caminhos da perdição, nos faz achar que somos melhores que as outras pessoas. E isso não é verdade, porque todos somos irmãos em Deus, E então ele vem falando aqui sobre essa importância da humildade e de reconhecer também a soberania, ou seja, o poder de Deus, a sua grandeza e de fazermos, a nossa parte na obra da criação. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, estamos aqui reunidos em Teu nome, em mais uma aulinha da evangelização. Te pedimos a proteção, a bênção, para que possamos refletir e entender a mensagem do dia de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, boa tarde, gente. Tia Cassiana tá aqui para mais uma evangelização desse domingo. Evangelização Irmã Sheila, aqui do Grupo Espírita Dr. Herman. E hoje a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos, o bem e o mal, das questões 629 a 637, que pertence ao capítulo da lei divina ou natural. Mas o que será o bem e o mal? Será que a gente sabe diferenciar o bem e o mal? Como é que a gente faz isso, Como é que eu sei se eu tô tendo uma atitude, se eu tô tendo um sentimento bom ou ruim, se aquilo é bom ou ruim aos olhos de Deus, Vamos fazer um exercício bem legal? A tia Cassiana trouxe aqui, duas carinhas. Uma carinha de feliz, que vai ser para as coisas boas, e uma carinha de triste, que vai ser para as coisas que a gente acha que são do mal, que não são boas, E aí a tia Cassiana trouxe algumas palavrinhas que representam ações ou sentimentos para a gente saber onde que cada um se encaixa. Então aqui o bem, aqui o mal. Vamos ver? A tia Cassiana vai pegar a primeira palavrinha aqui. Coragem. O que será que a coragem é? Coragem é um sentimento ruim? Coragem é um sentimento bom, não é? É uma atitude boa, coragem, para a gente poder enfrentar todos os desafios que nos são colocados na vida, todas as dificuldades. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Eu acho que é bom. E agora? Tristeza. Tristeza é um sentimento bom ou ruim? Às vezes a gente tá triste, Mas a gente não pode deixar aquela tristeza bater. Isso é normal, mas não pode deixar que ela dure eternamente na gente, Não pode deixar nos abater e nos limitar. Então, a tristeza é um sentimento ruim, que não é bom, menos bom, e que a gente tem que tentar reduzir o máximo dentro de nossa alma, tá? O próximo, vamos ver, gentileza. E aí, o que vocês acham? Ser gentil com o nosso coleguinha, pedir licença, por favor. Isso é bom, não é? É bom, muito bem. E caridade. Caridade. O que é caridade? Ajudar o próximo.
seja com a doação de alimento, com a doação de um dinheiro, ou se a gente não tem, ajudar o próximo com o que a gente pode fazer por ele, né? Com o que a gente tem, se eu posso ajudar a cuidar de alguém que está doente, né? Eu posso ajudar de várias formas para exercer a caridade. Esse é um sentimento bom, uma atitude boa, das melhores, inclusive, a caridade. E outro sentimento que eu peguei aqui, a mágoa. E aí, a mágoa? Ai, será que a mágoa é boa? Não, né? Não é bom. O que é mágoa? Rancor, alguém te fez mal, ou você vai fazer mal a alguém e a gente vai ficar guardando aquele sentimento, aquela mágoa, sem perdoar aquela pessoa? Isso é bom ou é ruim? É ruim, né? Vocês concordam comigo que é mal? E próximo, mentira. Mentir é bom? É do bem ou é do mal? É do mal. Mentir é do mal, né? Próximo, qual será a palavrinha? Amizade. E aí, amizade, a gente ter amigos, ser fiel aos nossos amigos, isso é bom ou isso é ruim? Ah, é bom, né, tia Cassiana? É muito bom. Inveja. A gente querer o que o coleguinha tem, mas só por inveja. Eu não preciso daquilo, mas eu quero porque ele tem. E se eu não tenho, eu acabo desejando mal a ele. Isso que é inveja. Isso é ruim, né? Isso é do mal. Outro assustador, egoísmo. E aí, o egoísmo é do bem ou é do mal? O que é o egoísmo? O egoísmo é quando a gente não empresta um brinquedo para um coleguinha, é quando a gente quer a mamãe e o papai só pra gente, não quer dividir com o irmão. Isso é egoísmo. Nós temos que saber dividir os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas coisas, os nossos brinquedos, nossos livros. Né? Quando a gente quer tudo só pra gente, a gente está sendo egoísta. E isso é bom? Não, isso não é bom. Isso é do mal. Então vem pra carinha triste. E o maior de todos os bens, o amor. É o maior, a gente sentir amor é tudo de bom. A violência é do bem ou é do mal? A gente empurrar nosso coleguinha, a gente bater em alguém, isso é do mal, né? Isso é do mal, com certeza, tia Cassiana, isso é do mal. E o respeito? A gente respeitar os idosos, a gente respeitar a natureza, a gente respeitar o papai e a mamãe quando nos pedem alguma coisa, isso é do mal? Não, né? Isso é do bem. Mas aí vocês vão perguntar assim, então, ô tia, nesses exemplos que você deu aí, é fácil a gente saber o que é bem ou mal. Mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente não sabe se aquilo é bom ou é ruim. E lá na pergunta 630, né, os espíritos perguntam assim, Kardec pergunta assim, como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Então, será que aquela ação que eu vou fazer, né, ela é agradável aos olhos de Deus? Se ela vai agradar a Deus, ela é do bem, né? Ela não é do mal. E aí na pergunta 631, Kardec continua perguntando, o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? E os espíritos respondem, se quando crê em Deus e o quer saber,
Deus lhe deu a inteligência para distinguir da outra. E aí, o que ele continua vos dizendo? Jesus vos disse, vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, e não vos enganareis. Então, se eu tô pensando em bater no meu coleguinha, por exemplo, eu vou perguntar sim antes de fazer isso. Eu gostaria que batesse em mim? Não. Então isso é do mal. Se eu vou dar um beijo na minha mamãe e no meu papai, eu vou perguntar assim, eu gostaria que eles fizessem isso comigo? Sim. Então isso é uma ação do bem. Entenderam? E aí, tem uma musiquinha bem legal que a tia vai passar, que fala assim, fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz, quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Então vamos lá, ouvir a musiquinha bem legal? Seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz um bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Quando a gente faz um bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz um bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Quando a gente faz um bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Então agora que nós já lemos o Evangelho, já vimos a aulinha sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos agradecer a Jesus fazendo a nossa prece de encerramento. Jesus querido, nosso irmão, te agradecemos em mais uma tarde pela bênção dessa aula, por nos ajudar a evoluir, a colocar os nossos pensamentos em ordem, que possamos, Senhor, colocar em prática os ensinamentos de hoje. Pedimos também o amparo à equipe benfeitora, que possa enviar pensamentos e sentimentos bons às pessoas com suas necessidades particulares. E assim, Senhor, pedimos a permissão para encerrar mais uma aulinha do dia de hoje, que assim seja. Fiquem todos com Deus, até a próxima, tchau!